Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, com a família, juntos em família. Glória a Deus para você que está aí com a gente, né? Obrigada por você estar sempre junto com a gente. E nós juntos somos esse ministério, Ministério Digital. E convidamos você a entrar na página do Ministério, ministérioaguaviva.net. E lá você vai ver a página em português. E aí temos aí o ministério, quem somos, o que estamos fazendo, a rádio também, que tem 24 horas de muito louvor e palavra, e os estudos bíblicos e as pregações todas gravadas, que você pode rever quando você quiser. E convidamos também para os filmes, para que você possa ter aí a sua sessão pipoca aí com a tua família, seus amigos, e que possam edificar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, né? E convidamos você a entrar na loja, na lojinha, Na para a lojinha. gente também, para poder divulgar aí os produtos do Ministério e também na ajuda, né, para manter esse Ministério. Então, assim, obrigada a vocês que já têm trabalhado com a gente, já têm contribuído também. Até aqui nós estamos porque você está junto com a gente. Obrigada por isso e vamos agora à palavra junto. Lembrando que não é só português, né? Tem Ah, português, espanhol, inglês, então você pode ficar à vontade aí e entrar no site do Ministério Água Viva e ver o que você pode ajudar a gente, né? E o que a gente pode ajudar você. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos passando, né, tempos muito difíceis, né, onde deparamos com todos os dias nós deparamos com dificuldades, né, dificuldades grandes, né? Uma forma de vencer as dificuldades, nós temos falado sempre, é através da oração. Oração é o que nos aproxima mais de Deus, oração é que nos faz mais íntimos de Deus, né? E em nosso estudo bíblico, nós estamos falando sobre a identidade cristã, e uma das identidades é a oração, né? Nós falamos na semana passada da primeira parte da oração e vamos concluir na próxima semana. Te convido a estar com a gente para que você também possa entender esta chave, essa identidade cristã que é a oração. Se você perdeu a primeira, você pode buscar aí ou no ministérioaguaviva.net, no site do ministério, ou também no YouTube, onde nós temos lá todos os nossos estudos e as nossas pregações. Mas lidar com a adversidade, lidar com os problemas da vida, fica mais difícil a cada dia. A cada dia a coisa parece que fica mais complicada, não é mesmo? Eu tenho certeza, porque aqui não é diferente, né? Conosco não é diferente, né? Vemos coisas acontecendo à nossa volta, então a gente vê muita coisa acontecendo, guerras por todos os lados, né? Pais que se levantam contra filhos, filhos que se levantam contra pais, injustiça aos seres humanos, injustiça aos animais, injustiça a toda a criação de Deus. Vemos também fome, fome por toda parte, né? Ainda assim, tendo tanta comida sendo jogada fora, nós vemos gente morrendo de fome. Ah, pastor, mas eu não vejo isso. Pois é, pode ser que na sua casa não tenha isso. Mas se você for um pouquinho mais fora da tua casa, você vai achar isso. Se você for na rua de cima da tua casa, você vai achar isso. Mas Deus está com, está com todos aqueles que o buscam, né? Deus está, e Deus vai ouvir a oração daqueles que o buscam. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para sabermos quem Ele é. Nós temos que conhecer esse Deus e saber quem esse Deus é. Uma palavra para que possamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo que muitas vezes parece que não. Muitas vezes nós não cremos que Ele tem esse controle, né? Uma palavra para que possamos crer que Ele pode fazer milagres. Ele pode fazer o impossível.
uma palavra que possamos saber que o impossível está nas mãos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, não é? Viver o impossível. Viver o impossível. Mas, pastor, o que é isso aí? Viver o impossível. Eu não sei se você lembra, né, daquela série de televisão que tinha Missão Impossível. Missão Impossível, onde tudo se tornava possível, né? Você lembra? O cara dava tiro para todo quanto é lado e não acertava ele. Essa é a Missão Impossível. Esse é viver o impossível de Deus. Eram feitas coisas mirabolantes nessa série, coisas que jamais pensávamos que seria possível. Mas assim, como no cinema, cremos no impossível. O impossível que Deus pode fazer para nós. Muitas vezes, nós não conseguimos viver esse impossível. Ainda que cremos, muitas vezes nós não conseguimos. E o problema não é de Deus. O problema é meu e seu. Nós que não cremos, nós que não temos fé, nós que não buscamos esse relacionamento. E isso acontece em nossa vida porque nós não conhecemos. Né? Nós não conhecemos o Deus a que nós servimos. Na verdade, nós não cremos no Deus que nós servimos. No Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Nós queremos levar as coisas no nosso jeito, da nossa força, no nosso braço. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, nós vemos aqui Deus se revelando a Jeremias. Deus dizendo para ele, olha, o impossível é a minha especialidade. Tem alguma coisa aí grande que você acha que eu não consigo fazer? Isso é um absurdo, né? É um absurdo eu pensar ou você pensar que existe alguma coisa que Deus não possa fazer. Se você está vivendo uma situação impossível, entregue. Entregue a Deus que Ele fará com primazia, com excelência. Né? E Ele vai mostrar o poder dele na tua vida e na minha vida. Nós temos experimentado o poder de Deus a cada dia. A cada dia nós temos vivido algumas coisas impossíveis. Né? Nem tudo é impossível, mas algumas coisas a gente tem vivido o impossível de Deus. Quanto mais difícil for, maior será o milagre de Deus transformando todas as coisas na tua vida e na minha vida. Não importa o que você esteja passando. Quando Deus age no impossível, você me perguntaria, me diz aí como é que Deus pode agir? Nós vamos ver alguns exemplos dentro da Bíblia do que era realmente impossível. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, se você lê todo o capítulo 14 lá do livro de Êxodo, que eu sugiro que você leia, você vai ver toda a situação que estava passando o povo de Israel. Situação de perseguição, o exército egípcio vindo atrás porque queria acabar com eles. E Deus simplesmente ele faz o quê? Ele rasga o mar. Pastor, mas
não é abrir o mar. Não, abrir é fácil. Ele rasga literalmente para mostrar o poder dele. Israel não tinha mais nenhuma saída. E o que é interessante que você vê nesse texto que diz que eles passaram o quê? A pés enxutos, pés secos. Meu, como é que esse Deus fez esse negócio de abrir o mar e secar a areia, porque a areia estava molhada, e secar a areia para que eles pudessem caminhar de pé enxuto? Israel não tinha mais saída, assim como você e eu, em muitas situações que estamos passando, nós não temos mais saída. Mas Deus entrou com o impossível na vida daquele povo. E também Ele quer entrar com o impossível na tua vida e na minha vida. Ele vai fazer conforme Ele quer, não conforme eu quero. Mas para isso eu tenho que crer, para isso eu tenho que buscar, para isso eu tenho que agradecer a Deus, para que eu possa viver o impossível. Eu tenho que ter comunhão. Muitas vezes nós achamos que é só orar e dizer qual é o problema para Deus e Deus está lá pronto. Ai, me conta, ai, fala aí que eu... Não, 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 não é assim. Primeiro nós temos que escutar o que Deus tem para falar para nós. E depois nós agradecermos a Ele por tudo que Ele tem dado para nós. Temos que crer, temos que buscar com fé, temos que obedecer. É a obediência. A obediência nos faz mais sábios. Mais sábios. Esse é um dos exemplos que a gente vai ver hoje do impossível que Deus pode fazer na tua vida e na minha vida. Abra sua Bíblia aí, em Números capítulo 22, versículos 28 e 29. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombastes de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Ou seja, se você, eu sugiro, né, que você leia todo o capítulo 22, você vai ver que Balaão era um profeta que se vendeu aos inimigos de Israel para que ele pudesse profetizar contra Israel. Ele se vendeu. E o anjo do Senhor veio a Balaão e tentou falar com Balaão, mas Balaão estava cego. E muitas vezes é o que passa com você e comigo. O Senhor fala conosco e nós não ouvimos. O Senhor nos mostra as coisas e nós não enxergamos. Deus faz a jumenta falar. Você quer mais alguma coisa? O anjo do Senhor aparece a Balaão, que ia profetizar contra o povo de Deus. Nós estamos vendo alguma coisa mais ou menos parecida hoje com o ataque lá do Hamas a Israel. Você goste ou não, eu goste ou não, Israel é o povo de Deus. Ah, pastor, mas ele... Sabe, não julgue. Não vá por aquilo que as pessoas dizem. Busque na palavra. E a palavra do Senhor diz: orai por Jerusalém. A palavra do Senhor diz que Israel é o povo escolhido. E você e eu, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte do Israel de Deus. Então, a gente tem visto tanta coisa errada. E Balaão, como profeta, ele se trocou por um pagamento. E Deus interviu, fazendo a jumenta falar. Por quê? Porque Balaão não atendeu à voz de Deus. E você e eu, como filhos de Deus, você e eu, como servos de Deus, você e eu
que entregamos a nossa vida a esse Jesus, nós temos que ouvir a voz dele. E como é que eu ouço? Eu ouço através de louvores, eu ouço através de pregação, eu ouço através das minhas orações, eu ouço através da leitura da palavra, eu ouço quando o Espírito Santo fala comigo. Muitas vezes as coisas acontecem em nossa vida porque nós não ouvimos o que Deus tem para falar. Já aconteceu com você? Por que eu não ouvi a minha mãe? A minha mãe já faleceu há bastante tempo, mas eu lembro que quando eu era jovem, estava um sol de rachar. Ela falava assim, leva o guarda-chuva. Oh, mãe, pelo amor de Deus, olha aí o sol, não sei o quê. E eu queria discutir com a minha mãe. E quando eu voltava molhadinha. Não quis ouvir a voz, não quis ouvir o que minha mãe queria dizer. Isso passa com você e comigo em relação a Deus. Nós não queremos ouvir, nós queremos falar. Nós não queremos ouvir, nós queremos dar pitaco. Oh, Deus, deixa eu te ensinar, Deus, como é que... Não, não é assim que funciona. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus deseja que vivamos o impossível. Ele quer que você e eu vivam o impossível a cada dia. Nós estamos vivendo a cada dia o impossível. Deus, muitas vezes, ele deseja dar alguma coisa para mim. Pastor, se ele quer dar, por que ele não dá? Pois é. Tem que haver uma relação. E essa relação é uma relação de obediência. Não é que você tem que dar nada para Deus, porque Deus tem tudo. Ele é dono de tudo. Deus deseja que nós vivamos o impossível dele e muitas vezes não acontece. Por quê? Por falta de fé. Por falta de nós buscarmos a esse Deus. Por falta de ouvirmos a sua voz. Por falta de crermos que ele pode fazer o impossível em nossa vida. Pastor, eu nunca vivi o impossível. Pois é, então você pode conversar comigo que eu já vivi o impossível um monte de vezes, né? E uma delas aconteceu semana passada, semana retrasada, né? Que foi a cirurgia. Isso foi impossível. Impossível estar bem, né? Glória a Deus por isso. Tem algumas coisinhas, mas eu estou aí. Viver o impossível de Deus. Então Deus mostrou para Balaão que ele é Deus, que ele é Senhor sobre todas as coisas. E muitas vezes nós queremos que ele seja o mordomo e nós sejamos os senhores. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ou seja, se você ler o capítulo 16 e o início do capítulo 17, você vai ver que é Deus falando com Elias. E a partir desse versículo 5, você vê o quê? E fez segundo a palavra do Senhor. Você vê o quê? Elias obedecendo. Elias obedecendo. Agora, veja só. Quando obedecemos, Deus faz o milagre. Deus faz o impossível. Deus faz alguma coisa que você e eu não esperávamos. Você fala, olha só, como que aconteceu isso? Pois é, a mão do Senhor. Elias estava numa região onde não havia restaurante, não havia delivery, não havia fast food, não havia supermercado,
Não havia qualquer outra forma de conseguir comida. Não é louco isso? Como que Deus manda Elias para um lugar deserto? Elias podia falar assim, sabe o que é Deus? Eu tenho fome. Sabe o que é Deus? Lá não tem como eu comer nada lá. Eu estou no meio do deserto. Mas Deus fez com que Elias vivesse o impossível. Deus usou os corvos como garçom para Elias. Então, se você vê o texto aí, os corvos iam de manhã, levava pão e carne, e de tarde ou de noite ele levava de novo. Então, ele tinha comida para todo dia. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos servidos com o melhor desta terra. O melhor desta terra não é aquilo que eu acho que é o melhor, mas aquilo que Deus tem de melhor para mim. Quando obedecemos a Deus, nós vivemos o milagre. Nós vivemos o impossível. Né? Obedeço a Deus e o impossível vai acontecer. Nós falamos na semana passada sobre paz. Né? E se eu tenho, quando eu posso ter paz? Eu posso ter paz quando eu tenho a minha vida nas mãos do Senhor. A chave para que eu viva o impossível de Deus, para que eu viva o milagre de Deus, a chave é a obediência. E Elias foi obediente. Ele não pensou duas vezes. Ok, Senhor, é para ir para lá e eu vou. Então vamos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9, versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Aleluia! Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o milagre do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu penso. Não, sabe o que é? Vai aparecer dinheiro na minha conta. Vai chegar um milionário e vai falar assim, olha, toma aqui um cheque em branco assinado, você usa do jeito que você quer. A gente pensa que alguma coisa vai acontecer assim. Na verdade, nós nos esquecemos que Ele é Deus. Não? E nós não somos Deus. Ele é Deus. Teremos que ter em mente que Deus sempre fará o melhor, mesmo que aparentemente não seja. Mesmo que aos nossos olhos a gente esteja dizendo, mas por que Deus não fez por aqui? Deus está fazendo o melhor. E Deus vai fazer o melhor quando você e eu tivermos fé, quando você e eu crermos nele, quando você e eu tivermos a nossa vida entregue nas suas mãos, quando você e eu obedecermos. Ele vai fazer o melhor. E a gente conversava essa semana com uma enfermeira, né? E ela perguntou de onde a gente era, e a gente foi dizendo por onde a gente tinha passado, tal, e de repente ela pergunta, mas qual é o melhor lugar? Qual o melhor lugar que você achou? E eu falei para ela, olha, o melhor lugar é onde Deus quer que a gente esteja. Não importa. Você vai falar assim, pastor, mas aonde você está agora é frio, tem neve. Pois é, eu gosto de sol e praia. E eu estou feliz em estar aqui. Por quê? O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Então, o impossível, o milagre de Deus, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Ainda que aparentemente a gente acha que, olha, podia economizar um caminho, podia fazer qualquer coisa desse tipo. Mas Deus, ele faz o impossível. Ele faz o impossível através das coisas mais loucas desse mundo. Você vê Jesus aí, cuspindo na terra, fazendo
um barro pondo no olho do cara. O cara podia falar, peraí, aqui não, né? Ô, cuspiu. Pois é. Coisa louca. Coisa louca, né? Não, eu prefiro ficar cego do que botar o barro com cuspe na minha cabeça, no meu rosto. Né? Deus ele faz o impossível usando coisas que aparentemente não funcionam. Né? Aparentemente não funcionaria. Imagina, se eu chegar e cuspir e fizer um barro e colocar no meu olho, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um barro com cuspe no meu olho. Só isso. E você vai continuar enxergando o que eu estou enxergando agora. Então, Deus faz o impossível, mas é da forma dele. A forma que ele quer, não é a forma que eu quero. Se você lembra, nós temos os estudos aí, nós vimos os milagres de Jesus, e todos os milagres de Jesus, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Eu sou um cara muito lógico, eu gosto de lógica, eu sou matemático, e eu gosto de lógica. E muitas vezes eu pensava, caramba, mas por que Jesus vai perguntar para o cego o que ele quer que Jesus faça para ele? Ele está vendo que o cara é cego? E para o paralítico? Está vendo que o cara não consegue andar? Pois é. Deus espera que você e eu digamos o que nós queremos. É para isso que nós oramos. É para isso que nós oramos. Nós temos que nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Mas Ele vai fazer do jeito que Ele quer, porque Ele é o Deus. Importante é que Deus faz o impossível. Não importa o jeito que Ele vai fazer. Olha, se vai vir um extraterrestre, eu não quero nem saber. É Deus que está fazendo? Aleluia. É isso que eu quero. E, na verdade, Ele deseja fazer o impossível na sua vida também, não só na minha. Ele deseja que você e eu vivamos o impossível dele. Embora pareça loucura, né? Embora pareça loucura, mas faz o que ele manda. Faz o que ele manda porque você nunca vai se arrepender. Eu posso dizer pela nossa vida, verdade? Passamos por boas, mas passamos, né? Não paramos, né, Ney? Passamos. Mas lembre-se que a obediência é o princípio da sabedoria. Que a obediência é o princípio do milagre. E tem uma outra forma que Deus age aqui. Né? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículos de 23 a 25. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Deus, ele sempre vai nos surpreender. Nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus, mas ele sempre vai nos surpreender. Sempre nós vamos ficar assim. Aqui, né? Também eu recomendo que você leia lá Daniel capítulo 3, você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram à ordem de um rei. Por quê? Porque a ordem de Deus está acima de todos os reis, todos os governos, todas as nações. Quando nós obedecemos o que Deus nos fala, de verdade nós somos surpreendidos. E, como eles não obedeceram ao rei, eles foram amarrados e jogados na fornalha. Mas antes disso, né, você vai ver que o rei falou para ele assim, mas se vocês se prostrarem, eu
vou quebrar o galho de vocês. E ele falou assim, rei, nós não vamos nos prostrar. Mas será que teu Deus vai te livrar da fornalha? Olha, se Deus me livrar, amém. Se Deus não me livrar, aleluia. Aí estou. Mas o que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu ali? Esse capítulo 3 é maravilhoso do livro de Daniel, para que você veja o que é posicionamento cristão. Alguém que ouve e obedece ao Senhor, independente do que os ameaçava. Olha, se você não obedece, você vai para a fornalha. Independente disso, Deus age no impossível. Deus age no sobrenatural. Né? Deus age através do milagre. E foram jogados 3 e tinham 4. Foram jogados 3 amarrados e tinham 4 livres caminhando. Né? Vemos os filhos de Deus andando dentro da fornalha, como se estivessem na praia. Andando dentro da fornalha, como em uma sala com ar-condicionado. E a fornalha tinha sido acesa 7 vezes mais. E os filhos de Deus andavam como se estivessem num ambiente super agradável, conversando. Né? Olha que beleza. Eles estavam juntos com o anjo do Senhor. Aleluia! Junto com o Espírito Santo que você e eu temos dentro de nós. Isso Deus quer e vai fazer com você e comigo. Não importa quantas vezes esteja mais quente a fornalha. Não importa o tamanho do buraco, não importa o tamanho da dívida, não importa o tamanho da sentença, não importa. O que importa é eu obedecer a Deus. A obediência e a fé nos leva a vivermos o impossível, a vivermos o inesperado, a vivermos o milagre. Você imagina como estavam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Foi algo assim tremendo. Não foi tremendo? Foi tremendo. Ou seja, Deus, ele faz o impossível. Deus, ele sempre vai nos surpreender. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus, ele quer fazer milagre na minha vida e na tua vida. Deus, ele quer fazer o impossível. Deus é o Deus de sempre. E ele fala aqui, ele está falando aqui com o profeta Isaías, né? Agindo eu, quem impedirá? Querido, se Deus está no negócio, pode entrar. Ah, não, mas se eu for passado para trás? Mas se Deus está no negócio, você não vai ser passado para trás. Deus é o Deus de sempre, ele sempre existiu. Não é que ele começou agora em 2000, em 1900. Não, ele sempre existiu. Antes que existisse o mundo, ele já existiu. Antes da formação da Terra, ele já existia. Ele formou isso. Deus tem um plano para que nós sejamos resgatados das mãos do inferno. Para que nós vivamos aquilo que o Senhor tem de melhor. Vivamos o impossível. Quando decidimos andar com Jesus, nada e ninguém pode nos separar dele. Essa é uma promessa que está na palavra dele. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Sabe o que é ninguém? Ninguém é ninguém. Deus deseja que você e eu possamos viver o impossível. Agora,
para que você e eu possamos viver o impossível, Deus, e para que Deus possa agir o impossível na nossa vida, isso só depende de você e de mim. Não depende de mais ninguém, porque Deus já fez o que ele tinha que fazer. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, se creres, verá a glória de Deus. Eu estou te falando de um Deus que rasgou o mar, de um Deus que fez uma jumenta falar, de um Deus que usou o corvo como garçom para Elias, de um Deus que faz milagres independente da circunstância que você esteja, de um Deus que sempre vai nos surpreender, de um Deus que quer dar um milagre na tua mão. Deus quer fazer o impossível para você. Se você deseja viver o impossível de Deus na sua vida, isso só é possível através de Jesus Cristo. Isso só é possível quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Se você quiser entregar sua vida agora nas mãos do Senhor, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Quero te pedir perdão por todos os meus pecados. E quero viver o impossível de Deus na minha vida. E quero viver o impossível de Deus na minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a procurar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale dessa paz, que fale desse impossível, que esteja mais próximo da tua casa. Ou você pode estar aqui na nossa igreja digital, aqui no Ministério Água Viva. Vamos caminhar junto. Por internet, vamos caminhar junto, por redes sociais, vamos caminhar junto, lendo, estudando e aprendendo da palavra. Se você quiser, pode nos ligar, faz uma chamadinha e a gente vai estar com você em nome de Jesus. E você que já é cristão há tantos anos, aleluia, que já entregou a sua vida, mas não vive o impossível de Deus. Tem estado preocupado com tantas situações, com tantas modificações, com tantas sentenças na tua vida, e não tens crido no impossível, crido no milagre do Senhor. Você precisa se reconciliar com Deus. Para viver o impossível, você tem que se reconciliar com Deus. Então, se você deseja agora se reconciliar com Deus, fecha os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus do milagre. Pai, agora nós queremos te pedir perdão, Senhor, se tanto tempo estamos andando contigo, mas na verdade não estamos crendo que o Senhor pode fazer. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nós queremos ter mais fé em Ti, nós queremos ter mais experiências contigo. Nós desejamos, Senhor, ter uma intimidade maior com o Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida e que nós possamos viver o impossível junto de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E vamos caminhar, porque o Senhor tem o impossível para você e para mim. Eu gostaria de deixar com você só mais esse texto aqui, dizendo que a fé em Deus nos faz crer no incrível. A fé em Deus nos faz ver o invisível. A fé em Deus nos faz realizar o impossível. Essa é a fé. Essa fé que você e eu temos que ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Se essa mensagem foi boa para você,
compartilha com outras pessoas, compartilha com quem realmente necessita viver o impossível de Deus. E que você tenha aí uma semana poderosa, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E te esperamos na quinta-feira, no estudo bíblico, onde a gente vai estar falando a segunda parte dessa identidade cristã. Essa identidade cristã que é a oração. Então, eu te espero na quinta-feira, em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.